Graça e paz, povo de Deus, né? Aqui é o pastor Lucas. Voltamos nessa semana com o projeto Edificados, trazendo para vocês a escola bíblica para o teu smartphone, para o teu computador, porque o nosso objetivo é edificar você no poder do Espírito e da palavra do Senhor. E hoje nós estamos aqui na lição 5 falando sobre a instituição da monarquia em Israel, né? O nosso texto áureo está baseado em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 4 e 5, e a verdade prática fala que antes de tomar uma decisão, o crente precisa buscar a orientação de Deus, para que não venha a sofrer dolorosas consequências. Eu quero convidar você, a gente vai orar, pedindo a direção do Espírito Santo de Deus, pedindo para que Deus ilumine a nossa e a tua mente para compreender as coisas do alto. Pai amado, nós estamos aqui, Senhor, pedindo a tua bênção, pedimos que o Senhor nos ajude a explicar esse conteúdo para que possa abençoar essas pessoas que verão esse conteúdo, essas pessoas que estarão do outro lado. E teu poderoso Espírito Santo pode espalhar esse conteúdo nos 4 cantos do Brasil. Fica conosco, fala por nosso intermédio, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, estamos aqui com o nosso professor e superintendente José Amaro e o nosso professor Marcos Andrade, que vai nos ajudar a entender essa temática da instituição da monarquia em Israel, não é? Nós temos, amados, como base esse processo que diz que era de Deus constituir a monarquia, mas as decisões precipitadas, não é, irmão professor Marcos, professor Marinho, é que deve ser equivocada. Tudo tem que ser na direção de Deus. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. O ponto 1 vai falar sobre essa questão da monarquia. Depois, o ponto 2, nós vamos abranger também a escolha de Saul como rei. E fechamos aí o rei que o povo escolheu. Para nos ajudar a compreender a monarquia, o superintendente, o professor Marinho, vai nos ajudar aí nesse ponto 1, um sentimento de orgulho nacional. Paz do Senhor, meu amado professor Marinho, nos ajuda a entender esse orgulho nacionalista que o povo desenvolveu. A paz do Senhor, pastor. Amém, a paz do Senhor, povo de Deus. Nesse primeiro ponto, é muito interessante essa pergunta que o escritor coloca: por que a monarquia? Aí um sentimento de orgulho nacional nos faz lembrar que Deus escolheu Israel, escolheu um povo para ser líder espiritual, mas a nação se encaminhou pelo mesmo caminho das outras nações, proporcionando os israelitas, proporcionando para eles um rei, uma decisão equivocada e na hora errada, escolha errada, segundo o modelo das mesmas nações, um povo pagão. Então tudo indica que a nação de Israel estava querendo andar no conselho e no caminho das nações pagãs, e por isso que ela desejava esse rei, não é isso? Exatamente. E aqui o escritor coloca aqui na sua lição aqui, pastor: há um perigo quando o povo de Deus deixa a sua verdadeira vocação para imitar as instituições terrenas. Professor Marcos, né, a paz do Senhor, querido. Esse ponto 2 fala sobre o fracasso dos filhos de Samuel, e biblicamente não há problema a gente ver da sucessão, não é, dos filhos, porém Deus precisa vocacionar. E os filhos precisam também andar na linhagem, digamos assim, dos pais. E a gente vê que os filhos de Samuel fracassaram. Fala um pouquinho aí desse ponto, desse fracasso, dessa temática. A paz do Senhor, pastor. Amém. A paz do Senhor, povo de Deus. Eu diria que um dos maiores problemas do fracasso dos filhos de Samuel está em que eles não andavam em caminhos retos, e também, né, as condições morais e nem espiritual para constituí-lo como
Deus queria, né? Então que eles não tinham nem uma conduta ética e nem moral para poder dar essa sequência, e por isso que a gente argumenta que eles fracassaram. Foi por isso que Samuel foi levado junto aos anciões, tentando convencer ele para poder levantar o rei. Então a monarquia surge desse problema. Desse problema. Por isso que aqui fala do fracasso dos filhos de Samuel. Mas interessante que o senhor falou é a respeito da sucessão. Se nós observarmos, quando você entra, né, no processo de pedir a Deus a direção, a gente observa que Moisés ele teve uma decisão sábia, quando ele escolhe e pede a Deus em oração um homem. E interessante que ele pede um homem e Deus já tinha traçado, para a gente observar que tudo está no plano de Deus e tem que ser diretrizes conforme Deus determina. E ele apresenta Josué como sucessor de Moisés. No caso, Josué já servia como servo de Moisés, mas Deus foi consultado, digamos assim, para saber se Josué era, não é, aquilo que Deus queria. Então, Moisés deixou a direção com Deus, não é? Então, a gente pode compreender que talvez o erro do povo foi não ter deixado Deus tomar a frente, a direção, quando eles escolheram a monarquia, não é? Infelizmente, o processo deles foi ir, né? Não orou, como foi dito aqui, a gente percebeu, como o próprio professor Marinho falou, eles escolheram uma semelhança meramente humana. Eles foram a semelhança das outras nações, né, pagãs, né? Então, aproveitando esse baseamento, professor Marinho, então eles rejeitaram os planos de Deus. Foi isso que aconteceu. Quando eles vão ali à luz das outras nações, eles rejeitam esse plano de Deus, professor Marinho? Exatamente, pastor. No momento mesmo, como já lemos e falamos lá em Deuteronômio, Deus já, pela sua onisciência, Deus já sabia que isso chegaria a esse ponto, mas como o irmão Marcos abordou bem essas palavras, eles não esperaram em Deus fazer esse levantamento de um rei no início da monarquia. Porém, a escolha deles, no contexto, ele diz que eles rejeitaram o governo divino. Então é exatamente isso aí. Quando eles rejeitam, eles fazem a escolha. E exatamente essa lição aborda exatamente isso, a nossa escolha. Quando fazemos uma escolha errada, nós veremos e somos cientes de que vai dar errado quando nós não deixamos a escolha na mão de Deus. Então, essa escolha da monarquia não apenas era uma rejeição a Samuel e a sua descendência, mas eles estavam rejeitando a direção e o plano do próprio Deus, né? Exatamente. A gente pode bater o martelo assim. Exatamente. Bom, então nós vamos caminhar agora para o ponto 2, que fala sobre a escolha de Saul como um rei. E aí o ponto 1 aborda por que Saul. Professor Marcos, não é? Por que Saul? Eu queria dizer que o povo queria um rei, e através do pedido deste povo impera o quê? A soberania de Deus, porque aqui está escrito que ele foi ungido pela soberana vontade de Deus. Então, diria que por que Saul? Por conta da soberania de Deus. Só que podemos observar que, infelizmente, ele era falho, egoísta e ciumento. O propósito do autor sagrado é contrastá-lo com Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Me parece que Saul era muito semelhante ao povo, falho, egoísta e ciumento. Em contraste, que Davi era totalmente o contrário, obediente, temente ao Senhor
e um homem de simplicidade, sem apego, sem ciúmes. Então, Davi era um homem que Deus escolheria se o povo estivesse confiado, né? Se o povo tivesse confiado a decisão a Deus. Mas como eles queriam um rei segundo, como a gente já viu, segundo, né, as nações pagãs, então eles receberam reis conforme a semelhança deles e não conforme o coração de Deus. Muito interessante. E a gente vai entrar no ponto 2, que fala sobre a unção de Saul, né, professor Marinho? É muito importante compreender essa questão da unção, essa prática da unção, como começou, inclusive, falho, salvo engano, mas eu acho que não estou enganado não. Samuel deu início a essa prática de ungir os reis, não é? Então vamos entender um pouquinho a unção de Saul por Samuel. Exatamente, pastor. A unção de Saul por Samuel. Na unção aqui devemos destacar alguns detalhes que foi feito, que foi executado por Samuel. Samuel aqui destacou, o escritor colocou que Samuel aqui, nessa unção, Samuel beijou em sinal de afeição e admiração pessoal, um dos primeiros pontos. No segundo ponto, nos fala que a unção era feita com azeite de oliva. E no terceiro, a cerimônia simbolizava a investidura divina para o exercício do cargo. Simbolizamos aqui o azeite, podemos simbolizar ele como o símbolo do Espírito Santo. Já a cerimônia, a gente pode ver que ela dá a confirmação de uma separação para exercício que fora chamado. Então hoje, podemos dizer que os que são separados por Deus para a sua obra têm a unção do Espírito Santo. E precisam dessa confirmação pública, né? Exatamente. Desse chamado. Professor Marcos, o ponto 3 está falando dos sinais de confirmação de unção. Então, assim, a gente já viu agora que Deus é quem unge e que o rei precisa dessa unção, dessa confirmação. E que sinais dessa confirmação sobre a unção a gente vai ver aí nesse ponto 3? O interessante desses sinais, eu gostaria até de ler para que você que está nos ouvindo e nos vendo entenda melhor a colocação que ele faz, que é muito interessante, onde ele diz que 3 são os sinais que confirmaram a unção de Saul como rei de Israel. O primeiro, Saul encontra as jumentas perdidas de seu pai. O segundo, ele encontra 3 homens no Monte Tabor, um levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão e o outro um odre de vinho. E o terceiro, a capacidade de profetizar pelo Espírito Santo. O interessante de nós analisarmos esses sinais é que cada um deles ele tem uma representação importantíssima, por isso que eu fiz questão de nós lermos. O primeiro sinal representa o trabalho que o rei teria. Veja quando ele compara, né, o trabalho que o rei teria, ligando ele ao primeiro, onde ele bota quando Saul encontra as jumentas perdidas do seu pai. Aí ele coloca aqui como o primeiro representa o trabalho que Deus teria. O segundo apontava para o sustento divino, para a tarefa de Saul. E o terceiro reinara sobre o Espírito de Deus e assim salvaria Israel de seus inimigos. Para observarmos que cada um desses sinais ele tem algo importante a falar aos nossos corações, onde aqui fecha dizendo: quem é chamado para o ministério precisa aplicar-se ao trabalho, sustentar-se pelo alimento sagrado, a palavra de Deus, e estar cheio do Espírito Santo. A jornada ministerial é pesada, por isso é preciso estar centrado em Deus todo o exercício ministerial. Veja que mais uma vez ele faz essa abordagem sobre o alimento sagrado, a palavra de Deus, está cheio do Espírito Santo, confirmando com os 3 sinais iniciais.
Só com essas três, não é, características realmente a gente consegue suportar a chamada ministerial, porque lidar com o ser humano não é fácil. Eu também aprendo muito com essa questão. Você está sempre obedecendo a Deus, né? Está sempre sendo dirigido por Deus e, sem dúvida, cheio do Espírito Santo de Deus. Nós vamos caminhar agora para o ponto 3, o rei que o povo escolheu, e uma escolha pautada na aparência, como nós tínhamos falado antes, né? A gente vai meditar um pouquinho sobre essa escolha baseado na aparência. O povo gostou porque Saul era bonitão, alto, né? Professor Marinho, vamos desenrolar aqui esse ponto 1, já estamos caminhando para o final. Essa escolha pautada na aparência. Nesse primeiro ponto, pastor, uma escolha pautada na aparência, Saul rejeitou a palavra de Deus. Mostra-se que ele tinha tendência a rejeitar a palavra de Deus. Como você vê, entretanto, para o povo, Saul era um candidato que escolhia. A gente vê na história, né, professor Amaro, que não foi uma vez que Saul desobedeceu, né? Foram mais de uma vez. Porém, o povo de Deus estava só olhando o quê? A aparência. E esse é um erro que muita gente comete. Julga pela aparência. Aí diz, mas Deus, que sonda todas as coisas, conhecia o coração de Saul. Você vê o cara bonitinho, né? Todo fofinho, com a cara de crente, mas vai ver a vida particular dele, vai ver o coração dele. Por isso, irmão, tenha muito cuidado com a capa. Como diz aquele velho ditado, não julgue o livro pela capa. Professor Marcos, os direitos do novo rei, a má escolha, como a gente viu no começo, né? Infelizmente vai desencadear também consequências. E esse novo rei que eles tanto pediram, agora ele vai ter seus direitos, não é? Que direitos eram esses que esse novo rei teria? O interessante é sair, né? O povo sair de um governo diretamente guiado por Deus para passar agora a viver sob o poder do novo rei e prontos para servi-lo na guerra. Então eles trocaram uma liderança servidora por uma liderança aí monárquica que tinha direitos agora sobre eles, né? Agora são uma obrigação, né? Isso agora é uma obrigação. Agora é uma obrigação. Inclusive ele diz aqui no trabalho, no campo e da cozinha real, quer dizer, ele iria ali colocar... Se alimentar do melhor do povo, né? Do melhor do povo, ia ser selecionado uma boa parte desse povo para trabalhar na corte real. Os melhores cozinheiros, né? É verdade. E ainda tinha mais aqui, no confisco de escravos, quer dizer, entra em cena também escravos para trabalhar diretamente com ele. Na produção de perfumes, esses escravos iriam trabalhar. Na cobrança dos dízimos da produção no Antigo Testamento, essa é a única vez. Interessante, né? Essa é a única vez que se trata de dízimo cobrado pelo rei. Então nós temos que compreender que toda escolha sempre vai ter consequência. Por isso, meu amado irmão e minha amada irmã, aprenda com essa lição da escola bíblica. Deixa Deus escolher por você. Coloca as tuas decisões na mão de Deus. Por isso que o salmista diz, olha, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e deixa que ele faça. Porque se a gente escolhe errado, olha aí que consequência, né, professor Marcos? Professor Marinho, né, o surgimento desse novo sistema político e os aspectos teológicos, né, a gente está caminhando para o final da lição e a gente compreende que mesmo o povo tendo essa decisão errônea de querer essa monarquia, de não confiar em Deus, mas Deus nunca abandonou o seu povo, né? E aí a gente vê aí os aspectos agora que Deus se utiliza dessa nova escolha para traçar os três ministérios do rei, né?
o sacerdote e o profeta. Professor Marinho, nos ajude a compreender melhor esse novo sistema político e os aspectos teológicos? Nesse ponto 3, falamos aqui a respeito do novo sistema político e aspecto teológico. Diz o escritor aqui, colocou: Deus sempre cuidou de Israel, deu-lhe mandamento, escolheu liderança para representá-lo em momentos ímpares. O povo sempre se afastou dos caminhos de Deus, porém Deus, na sua infinita misericórdia, sempre trouxe para o povo todos os caminhos, todos os seus mandamentos, trazendo para ele. O povo sempre, na verdade, era errôneo. Ele só voltava para Deus no momento de luta, né? A gente vê momentos difíceis, no livro, né? de Juízes, que na verdade, toda vez que estava tudo bem, o povo se afastava. Quando estava ruim, o povo buscava Deus, né? Mas mesmo assim, Deus continuava fiel. É por isso que o texto diz que ainda que a gente seja infiel, Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. E aí continue. Aí você vê, neste modelo de liderança, seria centralizado na pessoa do rei, sacerdotes e profetas, representariam o conselho de Deus para o governo monárquico. Assim o Altíssimo conduziria o seu povo pela história. Glória a Deus, né? Então, Deus continua sendo o mesmo, e mesmo que a gente faça as nossas escolhas erradas, mas Deus não nos desampara. Lógico, as consequências virão, como a gente aprendeu. Você vai ter aí as consequências das suas decisões, mas Deus continuará ao teu lado. Foi uma lição maravilhosa, uma lição belíssima. Eu espero que tenha servido aí de subsídio e também que você possa pegar esse conteúdo introdutório para debater com mais clareza no seu ambiente de classe. Esse conteúdo não substitui a nossa escola bíblica, mas é para te introduzir, para te abençoar e para o teu deleite também espiritual. Foi muito bom estar com vocês, e a nossa igreja tem esse compromisso de te edificar no poder do Espírito e da Palavra de Deus. Tchau, tchau. Até o nosso próximo programa. Deus abençoe vocês e Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus.